Bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho. A artéria aorta é a maior e a principal artéria do corpo humano. Ela desempenha um papel muito importante, o de receber todo o sangue ejetado do lado esquerdo do coração e distribuir esse sangue para todo o nosso corpo. E é justamente por ser tão importante que qualquer falha ou problema nessa artéria pode ser imediatamente fatal. E são vários os distúrbios que podem ocorrer e o principal problema é que muitas das doenças da aorta não geram sintomas e não alteram exames. E para falar sobre esse assunto está com a gente aqui no estúdio o cirurgião cardiovascular, o médico doutor Mauro Cosme Gomes de Andrade. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Doutor, para o pessoal que está em casa nos assistindo, para entender melhor, quais são as partes principais da artéria aorta? Como você falou, a aorta é o principal vaso que sai do coração. Então, o coração bombeia entre 5 e 6 litros de sangue por minuto. Então, você multiplica isso em horas, em dias e anos. Então, todo o sangue que sai do coração tem que passar por essa artéria. E ela tem funções muito importantes, né? Primeiro, na saída do coração existe uma válvula chamada válvula aórtica. Ela é que permite que o sangue passe pela aorta quando o coração está bombeando e, em seguida, quando o coração está relaxando, ela tem que se fechar para esse sangue não voltar. E a aorta é um vaso que normalmente tem 3,5 centímetros de diâmetro no adulto, né? Então, ele tem alguns fatores que podem fazer com que essa aorta cresça, né? Ou que ela se endureça, que ela fica rígida, né? Ela é formada por várias camadas e ela é elástica. Então, quando o coração bombeia, ela se estica um pouquinho com a pressão que o coração faz e na hora que o coração está repousando, que é entre uma batida e outra, ela devolve um pouquinho dessa energia e ajuda a empurrar o sangue para frente. Então, qualquer problema que aconteça com ela é muito rápido, vamos dizer, uma ruptura de aorta. Vão vazar 5 litros em 1 minuto. E vai vazar para um lugar que não cabe esses 5 litros. Então, a pessoa às vezes é acometida de uma morte súbita quando acontece uma ruptura da aorta. A ruptura da aorta normalmente é fatal. Então, é fatal. Agora, existem rupturas parciais. Como ela é feita em 3 camadas, pode ser que rompa 1 ou 2 camadas e uma terceira segure um pouquinho por algum tempo e aí também é a hora de estar é uma dor forte, que às vezes a pessoa pensa que está infartando, porque é uma dor muito grande no tórax. Então, essa corrida para o hospital é importante, né? Esse diagnóstico é importante. O médico tem que pensar que tem a aorta junto com o coração, que nós costumamos dizer que tudo que dói entre o nariz e a cicatriz do umbilical é coração. Então, você pensa primeiro em coração, tá bom, que é o mais frequente. Mas aqui no estado, nós temos uma frequência meio alta de problemas da aorta. Teria alguma razão para essa frequência aumentada, doutor? Bem, tem um grupo que são pessoas que já têm uma predisposição genética, tá? Então, ela tem uma fraqueza na aorta que ela vai tender a dilatar e ter uma chance maior de romper do que as outras pessoas. E o outro grupo é em relação a pressão alta, consumo de carne, a própria gordura que acumula tanto nas artérias do coração também pode acumular na aorta e enfraquecer o tecido da aorta. Então, tem fatores que a pessoa já está predisposta a ter, que vem de família, e tem algumas contribuições. Aí entra o cigarro também, entra de novo a carne gordurosa, o nosso sal do churrasco. Nós contribuímos bastante para que a aorta tenha problema. E quais são as doenças que mais comumente acometem a aorta, doutor? Então, o que é importante como um conjunto de medidas? Que a pessoa tenha, a partir de uma certa idade, se ela tem um histórico que a gente tem uma síndrome chamada de Marfan. São pessoas que têm o corpo bem alongado, elas são magras, têm o corpo alongado, têm os braços bem longos, e essas pessoas têm uma fraqueza na aorta que esse problema pode aparecer aos 20 anos, numa idade bem precoce.
Então, esse tipo de pessoa que tem essa doença familiar, ela tem que ser monitorada desde cedo. As outras pessoas, quando entrar na faixa do check-up de coração, acaba também nos exames identificando a aorta. O ecocardiograma, que é o exame que vê o coração, ele também examina a válvula que sai do coração e vai para a aorta, e ele examina também o início da aorta. Então ele pode dar dicas, ó, essa aorta aí está com 4 centímetros, quando o normal dela seria ter 3,8 e de repente está dilatando, precisa de um acompanhamento mais próximo. O raio-x de tórax, que às vezes bate para ver o pulmão, para ver a posição do coração, ela pode aparecer. Então o check-up normal, nessa faixa depois dos 40, 45, pode estar identificando alguma aorta que tenha tendência a ficar doente. Perfeito. Doutor, o que é chamado aneurisma de aorta? Aneurisma, né? O aneurisma é uma dilatação anormal da aorta, tá? Normalmente a gente tem imagens, ela pode ser num ponto só. Então, aqui está um coração com uma aorta. Essa aorta é esse vaso vermelhinho aqui. Ele sai do coração, em seguida dá todos os vasos que vão para a cabeça, que são vasos importantes, né? Carótidas, para manter a pessoa com funcionamento do cérebro normal, e aí vai dar para os braços, depois para os órgãos, depois para a perna. Em algum ponto, essa aorta passa a dilatar. E tem um mecanismo que ele só tende a piorar. Por uma questão de hidráulica, quanto mais largo o vaso, maior pressão ele sofre. Então, o lugar onde já está doente e ela está dilatando, a natureza maltrata ainda mais. E qual é o risco de um ponto desse? Um dia ter um crescimento tão grande que ela possa romper. E como a gente chama de aorta, desde o vaso que sai do coração até o que vai se dividir já na altura aqui da bacia, então nós temos uma aorta que está dentro do tórax e depois uma aorta que está dentro do abdômen. Qualquer ponto ela pode ter essa dilatação anormal e chamar aneurisma. O que é importante a pessoa que tem esse problema? Ela ir vendo o acompanhamento, porque tem um ponto que a chance de ruptura dele é muito grande. Então a gente teria que fazer um tratamento. Se ele é diagnosticado numa fase que ele ainda está pequeno ou está dilatando, a pessoa tem uma vida praticamente normal, só com acompanhamento periódico. Está crescendo, já está ficando de um tamanho de risco. Aí você tem vários tipos de tratamento. Tem tratamentos cirúrgicos e hoje tem tratamentos através do cateterismo que a gente já consegue corrigir vários problemas da aorta. E tem alguma localização que é mais comum ocorrer o aneurisma de aorta, doutor? Bem, o mais frequente, a nossa maior preocupação é dentro do tórax, né? Justamente a hora que passa uma quantidade maior de sangue. Mas aí nós chamamos, tem um aneurisma que cresce logo depois que sai do coração e tem um que já pega a aorta já descendo. Os dois têm uma frequência mais ou menos próxima. O tratamento deles é que é diferente. Essa parte da aorta que sai do coração, o melhor tratamento ainda é por cirurgia. Cirurgia cardíaca, que abre o peito, para o coração, tem uma bomba que a gente chama de circulação extracorpórea, que é um coração-pulmão artificial, e tem, a maioria das vezes, a gente tem que trocar esse trecho da aorta por um tubo de tecido, um tubo de plástico, né? É plástico e algumas vezes ele tem uma estrutura metálica para ter uma resistência. Quando é da aorta que já está descendo para o abdômen, para o tórax, a maior parte hoje nós já conseguimos consertar através de cateterismo. Então você pega a veia da perna, que chama a veia femoral, e através dela você introduz uma cobertura, que vai ser uma cobertura interna, que está bem fechadinha, e quando chega na altura do tórax, a gente pode ver na figura, ela consegue expandir e forrar ela por dentro. Então, uma aorta que está com 6 centímetros, que é o dobro do que ela devia ter, a gente consegue botar um tubo de 3 centímetros de novo e a pessoa voltar a ter uma vida normal. É um tratamento menos complexo do que uma cirurgia cardíaca, você fica 8 dias internado, tem 3 dias de CTI. Esse tratamento por cateterismo, às vezes em 2, 3 dias você já está em casa e não tem um corte tão importante no peito.
e é a preferência de todo mundo. Quando você fala em operar o coração, essas cirurgias hoje são muito seguras, né? A mortalidade, são cirurgias que são feitas há mais de 50 anos com o mesmo padrão, então o grau de segurança que a gente tem é muito grande. O Brasil, depois dos Estados Unidos, é o lugar onde se mais opera coração e opera aorta, pela população que tem e pelo acesso que essa população tem e pelo número de médicos especialistas que nós temos aqui no país. Então, é um país que faz muito dessa cirurgia e a gente se vangloria um pouquinho da habilidade do médico brasileiro, que é uma habilidade Temos que é um bons diferencial. profissionais, doutor. Temos bons profissionais. E a gente aprende. Hoje nós temos materiais bons disponíveis para a gente, mas a gente tem praticamente material fabricado no mundo inteiro disponível aqui para a gente usar. Doutor Mauro, nossa conversa está excelente, mas a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não saia daí, é rapidinho.